Bom dia, alunos. Meu nome é Antônio Edmundo Bicalho de Mello, eu sou professor da Universidade FEA-FUMEC e ministro aula na arquitetura e na engenharia civil. Bom, a nossa videoaula de hoje, eu vou abordar um tema extremamente interessante e que é muito pouco falado e muito pouco enfocado por outras disciplinas. E eu gostaria que vocês pensassem um pouco nisso quando estiverem pensando nos sistemas estruturais a serem propostos para as edificações. Então vamos lá. O título é A Energia Interna das Estruturas. Bom, alguém pode pensar que eu estou falando de energia potencial. Não, não é verdade. Eu estou falando de energia interna das estruturas. Bom, eu poderia começar mostrando uma equação que deixa as pessoas preocupadas. É que a energia interna armazenada nas estruturas, devido aos esforços solicitantes atuantes, é essa equação desse tamanho. Notem que vocês vão perceber que a energia é uma integral da força normal, da força cortante, do momento fletor e do momento torsor. Então, quando você tem uma estrutura sujeita a um carregamento, solicitada por um carregamento, ela deve ter como energia interna toda essa somatória de integrais. E qual a pergunta que se faz? Será que é bom ter uma estrutura com toda essa energia interna armazenada ou não? Então, eu vou mostrar para vocês que existem estruturas que devem ter muita energia interna armazenada, outras não. Será que é possível eu ter estruturas onde que essa energia é zero, essa energia é zero, essa energia é zero? Será que é possível estruturas onde eu tenha um mínimo de energia interna armazenada? Esse é o questionamento de hoje que eu faço para vocês, estudantes de arquitetura e de engenharia. Será que este não é um foco importante que a gente deve dar nas disciplinas ao concebermos as estruturas? Vamos então falar um pouco sobre isso. A primeira estrutura que eu estou mostrando aqui é uma estrutura em arco. Por sinal, essa é uma estrutura em arco romano. E vocês podem observar que essa estrutura toda feita em pedras que são apoiadas uma nas outras. Esta estrutura em arco, onde que o cimentante é quase que um solo misturado com água, ou uma pozolana misturada com água, a pedra com o seu próprio esforço e o próprio carregamento, ela é autoportante. E naquela estrutura, e naquela equação, dependendo da forma que eu trabalho com o arco, eu tenho o cortante zero, o momento fletor zero e o momento torsor zero. E portanto, se eu tenho isso, essa integral se reduz à integral da força normal. Ora, o que isso quer dizer? Significa que essa estrutura que eu mostrei aqui pode ser uma estrutura extremamente interessante do ponto de vista que ela tem muito pouca energia interna armazenada e principalmente aquela que ela tem é do momento da força normal. Eu estou mostrando aqui nesse quadro duas estruturas. Uma é uma estrutura em arco, a outra uma estrutura porticada. Essa estrutura aqui é um pórtico biengastado e essa aqui é uma estrutura em arco biengastada. Se você fizer os esforços atuantes nessa estrutura, você vai notar que, de uma maneira geral,
você tem aqui os esforços de momento atuante nessa estrutura, alguma coisa desse jeito aqui. E se você pegar o que significa que essa estrutura tem como momento atuante, ao longo dela todo, ela tem uma concentração de energia muito grande. O que isso significa? Significa que esta estrutura que tem, como eu já havia dito, um momento nulo nela, e ela só tem uma força normal atuante, e que seria assim o diagrama da força normal atuante. Esta estrutura aqui eu vou falar de normal, aqui eu estou te falando de momento fletor. Esta estrutura é muito mais desagradável você ficar debaixo dela, porque ela tem muito mais energia acumulada, muito mais energia interna dentro dela. Essa daqui é mais agradável você ficar debaixo dela. Quem de nós já não ficou debaixo de um viaduto ou de uma ponte, no caso de um engarrafamento ou de um sinal fechado, e a gente tem aquele pensamento, puxa vida, justamente comigo eu fiquei debaixo dessa passarela? Por que eu não fiquei debaixo do ar livre? É porque inconscientemente a gente já fica incomodado quando você está debaixo de uma estrutura com muita energia acumulada. Bom, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de como e quando você deve utilizar uma ou outra, e como que o projeto arquitetônico pode mudar significativamente a forma de você sentir e a forma de você conviver com uma estrutura dessa. É isso que eu quero mostrar para vocês. Continuando no trabalho, aqui são uma estrutura em solo cimento, quer dizer, são sacos de areia com um pouco de cimento, onde que os funcionários aí estão fazendo uma estrutura em arco. Aqui é uma ponte aí do século VI ou VII. Observa que ela é uma ponte que dá acesso a um castelo, onde que foi utilizado simplesmente uma estrutura em arco para você passar. Por que em arco? Porque naquela ocasião, se não existia o aço para você tá colocando dentro da estrutura para segurar os esforços de tração. Então, como a estrutura só aguentava, só suportava os esforços de compressão devido ao quê? A ser um material pétreo, então você, já que ela utilizava só material que resiste à compressão, eu tenho que fazer um sistema que só tenha energia interna acumulada decorrente da força normal, que é de compressão. Se eu colocasse muita flexão aqui, aquela pedra caía, porque ela não resiste. Essa é uma cúpula. Isso é um famoso estrutura, né, que é famoso Panteão de Roma, onde que é uma grande cúpula e que ela é autoportante. Ela trabalha aplicando compressão em todos os módulos, de uma maneira geral. E, portanto, ela era uma estrutura perfeitamente utilizada na época que ele foi concebida. Por quê? Porque você não conseguiria vencer grandes vãos com uma laje plana. Você, para colocar uma laje plana, você vai ter que colocar muita ferragem, muita armação e, portanto, colocar muita energia interna armazenada. Ora, o que é o meu questionamento hoje em dia? O meu questionamento hoje em dia é: será que essa estrutura num sistema tubular, ou esta
num sistema retangular, será que há vantagens quando você aplica carga nessa estrutura? Sim. A carga corre melhor, a carga desce melhor. Aqui essas quinas têm concentração de tensões. Bom,